Eu quero olhar para o capítulo 6 ainda de Mateus. Nós lemos no início da série todos os versículos a partir do 25 até o 34. E hoje eu quero destacar o verso de número 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Quais coisas? O texto fala de necessidades básicas, como a comida, a bebida e aquilo que a gente vestiria, seriam para nós acrescentado dia após dia. Eu quero orar com você, que Deus fale ao teu coração através dessa palavra. Pai, nós queremos em teu nome pedir que a voz do Espírito ecoe em cada lar, em cada coração, e nos motive a viver de uma maneira essencial aquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor habite em meio a cada família reunida, conectada conosco nesse dia que o Senhor fez para louvarmos, começarmos uma semana, encerrarmos esse mês ouvindo e sendo renovados pela tua palavra. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos no reino de Deus, é importante lembrar que João Batista, ele anunciou a chegada do reino. E ele prega no deserto dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E quando João Batista está profetizando, declarando isso, ele está dizendo: Jesus vem para trazer o reino de Deus na terra. Então eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele não virá, ele não está lá na frente, ou ele não está lá na eternidade, ele já é realidade. O reino de Deus veio, e veio através de uma pessoa, Jesus. Só que esse reino, ele vai na contramão, como o livro de John Stott, Contra a Cultura Cristã, falando sobre o Sermão da Montanha, sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele diz: olha, o reino de Deus, ele vai na contramão de tudo aquilo que esse reino terreno, que esse mundo tem ensinado, do que as pessoas, ou do que a maioria das pessoas tem buscado e desejado. A matemática de Deus, ela não bate com a lógica desse mundo. No reino de Deus, é muito menos convencional a ideia de como as coisas se multiplicam. Talvez, se você olhar para o reino terreno, para aquilo que as pessoas buscam como prioridade nesse mundo, com as coisas materiais, quando você olhar para o reino de Deus, você vai perceber que a lógica é completamente diferente. Por isso que a proposta do Evangelho é uma metanoia, é uma mudança completamente de mente. Enquanto as pessoas estão correndo, buscando o essencial como acúmulo, ter mais, multiplicar os seus bens, multiplicar as suas riquezas na terra, o reino de Deus é daquele que perde. O reino de Deus é daquele que dá, é daquele que oferece. Como diz em João 12:25,
Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Olha que lógica diferente. Perder para ganhar, oferecer para receber. Talvez se você chegar numa rodinha de amigos, ou falar hoje em algumas mesas, até da sua própria família, olha, você precisa perder, você precisa abrir mão da sua vida. Diriam para você: você está maluco, eu quero é acumular, eu quero é ganhar. Mas olha o que diz também em Marcos 8,36: pois que aproveitaria o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Esse reino que te leva a conquistas terrenas, muitas vezes nem permite que você desfrute. Talvez você já ouviu, com certeza, brigas por fortunas que foram deixadas. Atualmente a gente já tem ouvido notícias. O Gugu não vai desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou na terra, mas seus familiares estão brigando por esse dinheiro que ficou. Porque o legado, a maior herança que nós podemos deixar nesse mundo, não é aquilo que a gente acumula, mas é aquilo que a gente oferece, é aquilo que a gente dispõe para o outro, em prol do outro. Lucas 17:33: quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Atos 20:35: mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente está sempre querendo arrumar uma vantagem, não é verdade? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Se eu me filiar a esse grupo, a essa igreja? Se você vier para apenas desfrutar, receber, já já você vai trocar por outra coisa. Porque aquilo que é prioridade no reino de Deus é aquilo que agrada o rei, e não a mim, e não a você. Porque se é reino de Deus, tem um trono, tem alguém que governa, tem alguém que coloca as suas próprias lógicas, que não são humanas, carnais, mas são espirituais, e tem a ver com aquilo que a palavra de Deus tem para mim e para você. Se você quer priorizar o reino de Deus, você precisa olhar para aquilo que o rei espera de você, para aquilo que o rei tem para a tua vida. Jesus, ele é confundido quando ele estava na terra como alguém que seria aquele que tomaria o trono, tomaria o império romano. Jesus era volta e meia cutucado. E aí, quando o Senhor vai assumir? Quando a gente vai tomar o poder? Na linguagem de hoje é: quando a gente vai assumir essa boquinha? E Jesus está dizendo: o meu reino não é desse mundo. Eu não tenho desejo de poder aqui, nessa terra, da forma em que as pessoas estão desejando. Quantas vezes nós criticamos os políticos, os corruptos, aqueles que se aproveitam do trono, da posição, e sem perceber nós estamos na mesma busca. Sem perceber somos
levados às mesmas lógicas e desejos. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus, nós não somos donos de nada. Nada é meu. Nós somos apenas bons administradores, bons mordomos. No reino de Deus, diferente no reino do homem, nada é meu, tudo é nosso. No reino de Deus, todos nós temos funções diferentes, mas todos nós somos cooperadores e não competidores. Mas é triste ver que no reino de Deus, nós temos transferido, terceirizado o evangelismo. Alguém vai fazer, alguém vai pregar, alguém vai ensinar, alguém vai servir. Eu estou muito ocupado para isso. Nós profissionalizamos o reino de Deus. Vamos pagar alguém para fazer. O pastor, ele ganha para isso. Certa vez um pastor ouviu a pergunta capciosa: quanto você ganha para fazer o que você faz? E a resposta do pastor foi: eu não ganho nada para fazer o que eu faço. Eu não ganho nada, porque eu recebi de graça, e eu ofereço de graça aquilo que Deus me deu. Eu tenho sim um recurso que é me dado, para que eu tenha tranquilidade de não me preocupar e viver inteiramente à disposição da igreja. Mas para ser pastor eu não ganho nada. Tem gente esperando ter algum título, se profissionalizar. Agora eu tenho um ministério que eu sou obrigado porque eu ganho. A gente tem visto aqui nos bastidores o quanto é importante profissionalizarmos algumas áreas, como a que você hoje está recebendo através dessa transmissão. Mas tem gente aqui que tem dado tanto, mas tem recebido mais, não porque tem salário, mas porque estão servindo o Rei, estão vivendo os interesses do reino, estão fazendo para Ele, não para mim. É gostoso até quando a gente aqui é cobrado de coisas que a gente precisa melhorar, porque a gente quer fazer o melhor para o Rei, e não de qualquer jeito. Talvez você ia perguntar: por que você tocou bateria então, pastor? Não era o melhor? Era o melhor que tinha hoje. Vocês estão rindo? Eu ia chamar o Carlinhos aqui para tocar no meu lugar. Está aprendendo, logo assume. Mas a lógica do reino é essa: você é um bom servo que cuida dos talentos que Deus te dá, não para que você enterre, mas para que você multiplique eles. Porque senão Ele vai chegar e dizer para você: servo mau e negligente, você não fez nada. Mas eu quero que você ouça: servo bom, servo fiel, você foi um bom mordomo, você fez com que os talentos que eu te dei se multiplicassem. Entra no meu gozo, entra na bênção que eu preparei para você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele acrescenta, como o texto de Mateus 6,33 diz, Ele acrescenta aquilo que normalmente traz ansiedade para o teu coração. Sabe aquilo que roubou o teu sono na semana que passou? Sabe aquilo que tem te gerado medo, dúvida, ansiedade? É normalmente aquilo que Deus vai acrescentar. Se você cuidar das coisas de Deus, você vai ver Ele suprindo, multiplicando, cuidando. Sabe por quê? O reino de Deus é um reino onde não tem ninguém querendo tirar o que é do outro, mas é um reino de partilha,
aonde quando nós partilhamos, tem mais. Tem mais. Aquele menino dá 5 pães e 2 peixes, e aquilo alimenta uma multidão, porque na mão dele era 5 pães e 2 peixinhos, nas mãos de Jesus, ele parte, e sobra. Eu não vou falar das coisas que Deus já irá te suprir, já irá acrescentar, mas aquilo que é essencial no reino dele hoje, aquilo que você precisa priorizar, porque aquilo que ele está acrescentando, ele vai continuar acrescentando. E se você não tem visto, se você tem ficado ansioso, preocupado, perdido o sono, vivido em depressão pelas coisas, é porque você não tem priorizado esse reino. Descansa, confia no Senhor e Ele vai fazer mais, muito mais. Deus não acrescenta aquilo que você acumula, mas Ele acrescenta quando você partilha. Ele acrescenta quando você reparte o amor, a justiça. Isso é tão sério que Steve Lawson, ele diz algo muito interessante. Antes de colocar essa frase de Steve Lawson, eu quero dizer algo que parece um clichê, mas é uma verdade. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, podemos estar certos que Ele cuida das nossas. É um clichê. Essa frase não é nem atribuída a ninguém, porque está na boca de todo mundo. Mas certa vez, ouvindo uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, ele dizia: se eu cuidar dos interesses do reino, Deus vai cuidar certamente dos meus interesses. Você tem que cuidar de quais interesses? Por isso que Steve Lawson, ele diz: o Evangelho nos ensina a trabalhar pelo reino de Deus, e a religião nos ensina a trabalhar pela placa de uma igreja. Para quem que você está trabalhando? Quem que é o seu rei? Quem que é o seu Senhor? Para quem você vive? Para quem você tem colocado toda a tua força, toda a intensidade, todo o teu coração? Diante dos teus relacionamentos, você tem partilhado o quê? Ou você tem tentado sugar? Porque se você entra num casamento para tirar tudo o que o outro tem, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, daqui a pouco você vai reclamar: hoje você não fez. Pisou na bola de novo. Dá uma dica para as mulheres aí. Homem precisa de 2 coisas: comida quentinha e uma cama muito quente. Se eu for falar o que a mulher precisa aqui, eu ia ter que falar muita coisa. Mas homem é só isso. Por isso que quando a mulher fica de bico com o homem, o que ela fala? Vai fazer sua comida. Aqui, ó, você não vai encostar a mão. Você está rindo? É isso mesmo. Porque a gente quer tirar, muitas vezes, do outro. E a gente não entra num casamento para dizer assim: eu vou dar o meu melhor, eu vou oferecer o que eu tenho para ela de melhor, o meu amor, o meu cuidado, a minha lealdade. Quando você vai para a tua empresa, para o teu trabalho, você vai com que lógica? Do reino, da terra. Acaba logo esse dia, vamos logo, eu vou entregar esse projeto de qualquer jeito mesmo. Ou você está
no reino de Deus, pensando assim: a gente precisa melhorar. Eu vou ficar 5 minutos a mais hoje. Você podia dizer, mas isso aí é ser bobo. O reino de Deus é de quem quer dar e não de quem quer retirar, usurpar. Por isso eu termino essa palavra dizendo para você: nunca compare o reino de Deus como uma praga. O reino de Deus não é uma praga que se multiplica de qualquer jeito, em qualquer lugar. Como é ruim ver uma praga. A praga nem sempre a gente planta para ver. Nem sempre a gente quer colher a praga. Mas a praga aparece. Aparece no nosso portão, aparece no nosso muro, aparece no meio da lavoura. Aparece. Mas no reino de Deus, a Bíblia compara o seu reino como uma semente que é lançada na terra, como um grão de mostarda, como um tesouro, como um fermento que cresce, que tem o seu tempo, como algo que é semeado e ele vai passar por todo o processo até dar o seu fruto. Hoje tem gente no reino de Deus querendo viver praga. Ele nem plantou, ele quer colher. Ele nem participou, ele quer ir lá e pegar tudo de melhor. E ele quer ir na frente do outro, achando que alguém vai tomar o seu lugar. Ele quer as bênçãos só para ele. Não, é meu, é meu. Eu quero dizer para você, Deus só multiplica aquilo que é boa semente, que encontra a terra boa, fértil. Por isso, eu lembro sempre de uma história de um amigo pastor, lá do Rio de Janeiro. E o carioca está aqui para saber que o carioca é desbocado, animado. E esse amigo meu, ele sentava em bar com um traficante. E ele sentava sendo pastor e missionário. Jogava lá uma sinuca. E não falava nada de igreja. Nada. Não ficava perturbando aquele pessoal. Sabia que era um traficante, sabia. E certa vez, um dos traficantes chegou nele e disse: pastor, é pastor? Pastor, por que tu não prega para nós? E o pastor respondeu assim: eu não sou um vendedor ambulante do reino de Deus, como se estivesse oferecendo pérolas aos porcos. Eu sou um joalheiro. Eu tenho um tesouro para apresentar. Eu não vou ficar jogando semente de qualquer jeito. Como é que você vê uma joia? Você vai, busca. Você deseja encontrar as melhores. E o joalheiro pega com todo cuidado, te apresenta. Diz: está aqui, ó. Essa é a mais preciosa que eu tenho. E ele terminou dizendo assim: você quer ouvir? E ele já aproveitou e disse aqui, ó: fulano falou para eu pregar o evangelho. Se vocês quiserem vir, vem. Se não quiser, fica à vontade. Todo mundo veio. Um deles se tornou pastor naquela comunidade. Porque o reino de Deus é daqueles que se dão, que repartem um tesouro, uma semente. 1 Coríntios 3:6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta e o que rega são alguma coisa, mas Deus é quem efetua o crescimento. Não se preocupe em fazer o reino como hoje vendem métodos, estratégias da igreja crescer. Se preocupe em viver
o reino de Deus como a sua maior prioridade. E agora sim, que eu falei que eu ia terminar, o pessoal já veio aqui, eles falaram, o pastor se enganou. Mas eu quero terminar dizendo para você o que Jesus fez. Porque o centro do evangelho é uma pessoa, é Jesus. E Ele nos dá o exemplo. Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Jesus repartiu, sabe o que? Pelo seu reino. Ele não repartiu dinheiro. Ele não repartiu um trono lá no palácio. Ele repartiu a sua vida. Ele se ofereceu naquela cruz. Ele se entregou. Ele deu, ninguém tirou. Ele se ofereceu voluntariamente para dizer: o meu reino merece o meu melhor, e o meu melhor eu entrego a minha vida por muitos. Porque a salvação se multiplicou, porque um justo se deu por todos. Porque a justiça de Deus é prioridade no seu reino, porque Ele se fez justiça para te justificar, para dizer: olha aqui, ele não tem culpa, esse pecador aqui, aquele pecador aqui não tem culpa, eu vou fazer justiça, eu vou morrer por ele. Tem gente que está pensando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que eu vou ganhar nesse reino? Fazer justiça, eu vou pôr todo mundo diante dos meus pés, eu vou fazer a minha vontade. Não? Você quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Se entregue completamente. A essência do reino é uma entrega plena, perfeita. Entregue, reparta, distribua, ofereça. E Deus acrescentará tudo que tem preocupado, que tem gerado ansiedade no teu coração. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar no coração de cada pessoa, de cada família, de cada irmão e irmã. Alguém que talvez abriu esse link sem saber o que era, porque o Senhor repartiu a sua vida naquela cruz, por amor, para que ela pudesse hoje receber essa boa notícia, que ela é amada, que ela é perdoada, que ela é filha de um rei, que é dono de tudo, que é um rei justo, que é um rei íntegro. E nós te adoramos, te bendizemos, que o Senhor nos abençoe nessa semana, encerrando esse mês em nome de Jesus. Amém e amém.